Minha irmã me chamou de idiota e disse que meus pais estavam dando a casa para ela, livre e quitada, enquanto eu não receberia nada. Todo mundo comemorou. Eu sorri e perguntei ao meu pai, eu devo contar a eles ou o senhor vai? O garfo dele caiu, ela gritou. Contar o quê? A sala ficou em silêncio. Ei, Reddit. Meus pais sempre tiveram favoritos, e minha irmã era a escolhida. Eu construí minha própria vida, mantive distância e tentei ficar fora da bagunça deles. Mas então o dia de ação de graça chegou, e eles decidiram transformar isso em problema meu de qualquer jeito. Antes de eu entrar no que aconteceu naquela mesa, deixe eu começar do começo. Eu sou o Bruce, 28 anos, e eu trabalhava como inspetor de conformidade ambiental em grandes projetos de construção. Eu morava em Chicago agora e normalmente mantinha a cabeça baixa e minha família à distância, porque, enquanto eu crescia, meus pais favoreciam alguém de forma descarada, mas neste dia de ação de graças eles puxaram algo tão absurdo que eu ainda estava tentando processar. Então aqui vamos nós. 3 semanas antes do dia de ação de graças, minha mãe me ligou no trabalho. Eu estava no meio de uma revisão de amostras de solo de um projeto de expansão de rodovia em Aurora, com sujeira debaixo das unhas e uma dor de cabeça por causa da máscara de poeira que eu tinha usado a manhã inteira. Inspetor de conformidade ambiental não parecia glamouroso até você perceber que eu era o cara que podia parar um projeto de 20 milhões de dólares com uma assinatura só. Querido, ela começou, e eu já sabia que isso ia ser ruim. Ela só usava a voz de querido quando precisava de alguma coisa ou quando queria que eu ficasse calado sobre alguma coisa. O que foi, mãe? Eu só quero ter certeza de que você ainda vem para o dia de ação de graças e que você vai ser legal. Eu pausei e coloquei o saco da amostra de lado. Legal sobre o quê? Sua irmã tem uma notícia maravilhosa para compartilhar. Estamos todos muito animados por ela. Eu só não quero que você faça disso sobre você ou que comece alguma coisa. Aí estava. Eu era o problema antes mesmo de colocar o pé na porta. Eu não tinha planejado começar nada. Ótimo, porque este é um grande momento para Natalie, para toda a família. Queremos que seja perfeito. Natalie, minha irmã mais nova, 29 anos e ainda morando em casa em Naperville, trabalhava como recepcionista em alguma clínica odontológica, ganhando talvez 38 mil por ano. Dirigia o carro que o pai comprou para ela, usava o cartão de crédito que a mãe pagava, nunca tinha pago aluguel um dia sequer na vida. Eu vou estar aí, eu disse. E você vai ficar feliz por ela. Claro, mãe. Ela não acreditou em mim, dava para ouvir no silêncio dela, mas ela deixou passar porque que escolha ela tinha? Eu desliguei e fiquei encarando meu celular. 28 anos desse padrão. Natalie era celebrada só por aparecer. Eu era interrogado por existir. Quando eu tinha 23 anos e estava me afogando em empréstimos estudantis, eu pedi ao meu pai 5 mil. Ele disse não, disse que eu precisava aprender o valor do trabalho duro. 2 anos depois, Natalie quis ir para a Europa. 8 mil por 3 semanas. Meu pai pagou a viagem inteira. Se eu não fizesse piada, eu tremia. Meu chefe, Reis, colocou a cabeça na porta do meu escritório. O cara tinha 56 anos, fazia esse trabalho havia 30 anos, já tinha visto todo tipo de drama familiar que existia. Você parece que acabou de receber uma notícia ruim. Coisa de família. Ele assentiu. Não se intrometeu, era por isso que eu gostava dele. Vai para casa no feriado. Sim. Preciso conversar sobre isso. Não, tô bem. Ele me estudou por um segundo. Você é um dos caras mais equilibrados com quem eu já trabalhei. Seja o que for, você vai lidar com isso do jeito certo. Eu apreciei aquilo mais do que ele imaginava. Naquela noite, eu estava de volta ao meu apartamento em Lakeville, mexendo nos meus arquivos, não os arquivos do trabalho, os outros, aqueles que eu vinha montando desde setembro. Tudo começou com uma ligação. Pai, 19 de setembro, 10h15 da manhã. Eu estava no canteiro perto de Jolie, prestes a me enfiar debaixo de uma casa para checar os drenos da fundação. Filho, eu preciso falar com você sobre algo importante. Meu estômago afundou. Alguém morreu, alguém está doente, algo está errado. Precisamos de ajuda. Ajuda financeira. É a sua mãe. Ela fez uma cirurgia em julho. O seguro não cobriu tudo. Estamos olhando para cerca de 22 mil em contas médicas. Eu não hesitei. Eu posso ajudar. Quanto vocês precisam? Tudo. 22 mil. Você consegue transferir ainda esta semana? Algo parecia estranho. Minha mãe tinha feito cirurgia em julho, era setembro, por que esperar 2 meses para pedir? Mas eu engoli aquilo. Eles eram meus pais. Deixe eu ligar para o hospital. Eu faço um plano de pagamento direto com eles. Silêncio. Um silêncio longo. Nós preferimos o dinheiro. Nós lidamos com o hospital. Foi aí que eu soube. Pai, se são contas médicas, eu pago o hospital, não vocês.
A voz dele mudou, ficou defensiva. Nós não precisamos que você questione a gente. Nós precisamos de ajuda. Então deixe eu ajudar do jeito certo. Qual hospital? Ele desligou. Eu fiquei sentado no meu caminhão por 20 minutos. Depois fiz algumas ligações. Os 3 maiores hospitais da região. Perguntei se havia algum saldo pendente no nome dos meus pais que combinasse com o que meu pai disse. Nada. Nenhuma conta de 22 mil em cobrança ou aguardando o pagamento. Então eu fui mais fundo. Puxei os registros da propriedade da casa deles. Me custou $65. Segunda hipoteca de 93 mil, com 4 meses de atraso. Primeira hipoteca com 56 mil restantes, com 2 meses de atraso. Eu fiquei no caminhão encarando o papel, garganta apertada, mãos tremendo. Meu pai mentiu sobre a cirurgia da minha mãe. Mentiu para conseguir dinheiro. Mentiu porque sabia que, se eu descobrisse a verdade, eu puxaria os registros. Eu puxei tudo que eu podia legalmente colocar às mãos. Documentos de empréstimo do cartório do condado. Registro da Marina, meu pai comprou um cabin cruiser de 38 pés. 79 mil. Um barco. Ele colocou a casa em risco por causa de um barco. 2 semanas depois, Nathalie postou online, grande anúncio no dia de ação de graças, emojis de casa. Eles iam prender ela. Eu comecei a fazer cópias de tudo, carregando aquilo comigo desde então. Na manhã do dia de ação de graças, eu já estava na estrada às 8. O trânsito estava um caos saindo da cidade nos feriados. Podia ser 50 minutos, podia ser 90. O grupo da família no chat estava fervendo. Nathalie mal pode esperar todo mundo chegar. Hoje vai ser tão especial. Mãe, Bruce, que horas você vai chegar? Por volta das 2. Perfeito. O anúncio da Nathalie é às 2:30. Programado, coreografado, uma performance. Eu entrei na garagem deles às 1:58. O Mercedes da tia Diane já estava lá. A caminhonete do tio Rick, o Honda da minha prima Holly. O SUV dos pais do Connor estava estacionado perto do meio-fio. A mãe dele já estava lá dentro ajudando a minha mãe com os aperitivos. Pelo menos 15 carros no total. A pasta estava no banco do passageiro. Eu a peguei, tranquei a caminhonete e subi os degraus da entrada. Nathalie abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela estava usando um vestido suéter branco, cabelo cacheado, maquiagem perfeita, parecia que estava indo para uma festa de coquetel, não para um jantar de família. Você conseguiu, ela disse, sem calor, apenas observando. O trânsito estava leve. Ela deu um passo para o lado e não me abraçou. A gente parou de fazer isso anos atrás. A casa estava lotada, gente por todo lado. Jogo de futebol na TV. Crianças correndo, aquele ensopado de vagem no balcão que todo mundo fingia gostar. Meu pai estava na sala de estar com o namorado da Nathalie, Connor. Connor vendia seguros, ganhava cerca de 55 mil por ano, dirigia uma BMW alugada que ele não podia pagar, usava um perfume que cheirava como um vestiário de escola. Bruce. Meu pai se levantou, veio até mim e fez aquele abraço com um tapinha nas costas. Bom te ver, filho. Os olhos dele procuravam os meus, tentando descobrir se eu ia ser um problema. Eu sorri e não dei nada a ele. Vovó estava na poltrona do canto, 84 anos, mais afiada do que qualquer pessoa naquela sala. Ela me observou entrar e fez um pequeno aceno. Ela sabia que algo estava vindo. Eu podia ver isso no rosto dela. Eu encontrei um lugar na mesa de jantar, coloquei a pasta no chão ao lado da minha cadeira, sentei e esperei. As pessoas foram entrando devagar, ocupando os lugares, fazendo conversa fiada, alguém perguntava sobre o jogo, outra pessoa reclamava do preço da gasolina. A tia Diane falava sobre o drama do clube do livro dela. O tio Rick explicava a capacidade de reboque da caminhonete nova dele para quem quisesse ouvir. Nathalie sentou na cabeceira da mesa, a posição de honra. A posição da minha mãe era à direita dela, meu pai à esquerda, Connor ao lado do meu pai, parecendo nervoso. Havia mais alguém à mesa que eu não reconheci, uma mulher mais velha, com aparência profissional, uma maleta ao lado da cadeira. Quem é aquela? Eu perguntei baixinho para Holly. Não faço ideia. Ela apareceu bem antes de você. Eu estava de frente para Nathalie, linha de visão direta. Ela pegou meu olhar e sorriu. Não era um sorriso gentil, era um sorriso de vencedora. Meu pai se levantou e bateu o garfo contra a taça de vinho. As cadeiras rangeram quando as pessoas se mexeram. Antes de comermos, eu quero dizer algumas palavras sobre família, sobre gratidão, sobre as bênçãos que recebemos este ano. Discurso padrão, o mesmo de todo ano com pequenas variações. Somos especialmente gratos por ter todos aqui hoje, e temos uma notícia muito empolgante para compartilhar. Ele olhou para Nathalie. Ela se levantou. Connor se levantou ao lado dela, mas ela era a estrela aqui.
A sala estava olhando. Algumas pessoas já estavam com os celulares na mão, gravando, esperando o momento, esperando o anúncio. A mãe do Connor sorria demais, como se estivesse tentando parecer apoiadora diante da câmera. Então Natalie começou, e a voz dela tremia um pouco, empolgação ou nervosismo, difícil dizer. Mamãe e papai estão nos dando a casa. Vamos assumir os empréstimos existentes, que o papai diz que estão em ótima situação, e começar a construir patrimônio. Chega de aluguel. A sala explodiu, palmas, gritos, comemoração. Alguém assobiou. A tia Diane estava chorando. O tio Rick gritava parabéns. Meus primos sorriam, levantando copos. Nós vamos cuidar de tudo, Natalie continuou, agora mais alta por cima do barulho. Os pagamentos, a manutenção. Só nós, construindo algo de verdade. Mais comemoração, mais celulares aparecendo. Garfos pararam no meio do caminho até as bocas. Meu pai se levantou e ergueu a mão. E porque o credor exige assinaturas para finalizar a transferência e os novos termos do empréstimo, nós trouxemos um agente de fechamento móvel. Vamos cuidar da papelada aqui mesmo, agora mesmo. A mulher na ponta da mesa se levantou, abriu a maleta e tirou um monte de papéis. Esta é a Ellen, disse meu pai. Ela faz assinaturas móveis fora do horário. Ela está aqui para supervisionar a assinatura e autenticar os documentos. Natalie, querida, se você vier até aqui, podemos começar. Natalie estava radiante. Ela se levantou e começou a caminhar até a ponta da mesa, onde a agente de fechamento estava organizando os papéis. Connor estava filmando com o celular. Isso é incrível, isso está mesmo acontecendo. Meu peito apertou, minha mandíbula não parava de tremer. Era isso. Eles realmente iam fazer isso ali mesmo, naquele momento. Então Natalie olhou diretamente para mim. A sala ainda estava barulhenta, mas ela estava focada. Ao contrário de algumas pessoas que foram embora e só voltam para casa 2 vezes por ano, eu sempre estive aqui. Eu ajudo no quintal, faço recados, eu apareço. E eu acho que ações deveriam ter recompensas. Alguém riu e imediatamente se arrependeu. As pessoas estavam olhando para mim agora, esperando minha reação. Minha prima Holly se inclinou em direção ao namorado e sussurrou alguma coisa, ele olhou para mim e sorriu. O tio Rick levantou o copo para a filha que ficou. Para Natalie, para Natalie. A sala ecoou. A tia Diane pousou a taça de vinho, olhou para mim com uma expressão de pena. Você não está chateado? Quer dizer, isso aqui é basicamente toda a herança indo para sua irmã. Eu deveria estar, eu perguntei. Bem, ela olhou para Natalie. Eu só acho que algumas pessoas poderiam se sentir magoadas. Ele está bem, Natalie disse, com a voz afiada. Ele não precisa de nada de nós. Ele tem a grande vida dele em Chicago. Nosso primo Jake falou do canto. Cara, isso é cruel. Você dirigiu quase 1 hora para ver sua irmã ficar com tudo. Jake, não começa, alguém disse. O quê? Eu só estou dizendo que todo mundo está pensando. O cara se muda, mal visita, e agora era para ele sorrir enquanto ela fica com a casa. Eu tomei um gole de água e coloquei o copo na mesa com cuidado. Não disse nada. O tio Rick se recostou na cadeira. Chicago te deixou frio, Bruce. Você costumava fazer parte desta família. Eu faço parte desta família, eu disse. E você? Natalie interrompeu. Por que você age como se fosse melhor do que todos nós? Como se esta vida não fosse boa o suficiente para você. Um primo mais novo, talvez com 16 anos, se inclinou por cima da mesa com o celular e enfiou o aparelho perto do meu rosto. Pega a reação dele. Isso aqui é ouro. Eu não me mexi, não pisquei. Olhei direto para a câmera. Garante que você pegue meu lado bom. É o único que aparece aqui. O tio Rick riu, seco e maldoso. Olha para ele. Gelado. Nada incomoda o cara da cidade grande. Um primo mais novo soltou. A gente pode só comer? Isso está estranho. Não está estranho, Natalie disse. O Bruce só está sendo Bruce. Minha mãe disse rápido, o Bruce entende. Ele sempre foi o forte. A tia Diane estava me olhando de um jeito estranho agora, mas ainda assim, David, isso parece muito para dar a um filho só. A Natalie mereceu, meu pai disse com firmeza. Ela ficou. O Bruce fez as escolhas dele. Diz parabéns, Natalie exigiu. Como se você quisesse dizer isso. Não fica aí só julgando a gente. Um celular continuava gravando, o pontinho vermelho brilhando. Sorri, Bruce, minha mãe acrescentou com voz doce e aço por baixo. Natalie ainda estava de pé, os papéis nas mãos da agente de fechamento, a caneta pronta. Eu coloquei meu copo na mesa. Isso é realmente generoso. Parabéns. Natalie piscou. Sorri como se você quisesse dizer isso.
Eu estou sorrindo. Esse aqui é só o meu rosto de estar assistindo um trem bater num muro. Ponto. A tia Diane tocou meu braço. Você está mesmo bem com isso? Você deveria estar chateado, quer dizer, é a casa da família também. Ele abandonou, Nathalie disparou. Você não pode ir embora e reclamar quando outra pessoa fica com o que você largou. Jake murmurou, isso é pesado. É verdade. Ele é bom demais para Naperville. Bom demais para jantares de família. Bom demais para visitas de domingo. Ações têm consequências. Eu fiquei. Eu ganho a recompensa. A agente de fechamento pigarreou. Só para ficar claro, essas linhas de assinatura tornam vocês os novos tomadores dos empréstimos. Se vamos fazer isso, devemos começar. Meu pai assentiu e fez um gesto para Nathalie. Nathalie deu um passo em direção à agente de fechamento. Eu olhei para meu pai. Ele estava pálido, os nós dos dedos brancos apertando a cadeira. Ei, pai, eu disse. A gente pode fazer isso em particular. Vem comigo. Ele congelou. Não, Nathalie disse imediatamente. A gente vai fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Você não vai puxar ele de lado e envenenar isso. O rosto da minha mãe ficou tenso. Bruce, por favor, não estraga isso. Eu estou oferecendo não estragar, em particular. Não tem nada para discutir, meu pai disse, com a voz tremendo. Nathalie estava voltando a caminhar para perto da agente de fechamento. Só ignora ele. Ele está tentando fazer isso ser sobre ele, como sempre. Última chance, eu disse baixinho. Última chance para quê? Nathalie retrucou. O que você poderia ter para dizer? Eu me inclinei, peguei a pasta do chão. Tá bom então. A gente faz aqui. O rosto do meu pai perdeu toda a cor, como se o sangue tivesse sido drenado. A mão da minha mãe começou a tremer tanto que ela precisou pousar a taça de vinho. Bruce, meu pai disse. A voz dele soou estrangulada. Agora não. Agora não. Eu abri a pasta. Quando seria melhor? Depois que ela assinar. Assinar o quê? Connor perguntou. Eu puxei o primeiro documento, aviso de execução hipotecária, letras grandes vermelhas, número do processo impresso no topo. Coloquei no meio da mesa, bem em cima da travessa do peru. Aviso de inadimplência, eu disse. Protocolado em 27 de outubro. 4 meses de pagamentos perdidos na segunda hipoteca. 2 meses na primeira. Nathalie encarava o documento. O que é isso? Eu puxei outra página, o próprio pedido de execução hipotecária, cronograma, valores para impedir a execução. O banco quer um pagamento de reintegração de 27 mil até meados de dezembro. Depois disso, o pagamento mensal combinado é de cerca de 2.800, e isso antes das contas. Imposto da propriedade, seguro e reparos. Isso não, minha mãe começou. Liga para o banco, eu disse. Pergunta o que é exigido para reintegrar o empréstimo neste endereço. Ou procura o registro de execução hipotecária. O número do processo está bem ali no topo. Registro público. Ninguém se mexeu. A agente de fechamento estava guardando as coisas na maleta, se levantou. Eu não posso prosseguir enquanto as partes estão contestando os termos e a coerção visível. Se quiserem continuar, remarquem através do credor. Ela saiu rápido. Eu olhei ao redor da mesa para todos os rostos. O celular ainda estava gravando, então aqui vai a pergunta. Vocês querem a verdade ou a performance? O celular de alguém continuava gravando, o pontinho vermelho brilhando. Eu posso ir embora, eu disse. Deixar vocês assinarem. Deixar vocês descobrirem quando o prazo de reintegração chegar e vocês não conseguirem juntar 27 mil, ou eu conto agora. Nathalie começou a se mover, vindo na minha direção, contornando a mesa. Você está mentindo porque não aguenta que eu esteja feliz. Ela estava em pé sobre mim, apontando, voz alta, e bateu a mão na mesa. Os talheres pularam. Uma taça de vinho virou. Vinho tinto se espalhou pela toalha branca. O vinho manchou o canto da papelada. Eu puxei a pasta de volta para mim num golpe rápido. Senta, eu disse, plano, baixo. Quando ela parou, alguma coisa na minha voz, ela continuou de pé, mas não chegou mais perto. Eu tirei mais papéis, documentos registrados da hipoteca, o aviso de penhora fiscal, minhas próprias mensagens com meu pai. Vocês não estão dando para ela uma casa livre e quitada, eu disse. Vocês estão dando para ela dívida. Só hipoteca e escro dá cerca de 34 mil por ano, sem contar o que quebra. Sem contar o que o condado já registrou como penhoras. A tia Diane pegou um dos papéis. Meu Deus, ela disse, com os olhos arregalados. David, isso é real? De onde você tirou isso? A voz do meu pai estava fraca. Cartório do condado. Registros públicos.
$65. Connor recuava. Espera, Natalie, você disse que os empréstimos estavam em dia e eram administráveis. Você não falou nada sobre inadimplência ou reintegração. Eles estão em dia, Natalie gaguejou, olhando para meu pai. Né? Você disse que os empréstimos estavam em ótima situação. Você disse que a gente só precisava assinar a transferência. Meu pai não conseguia falar. O tio Rick pegou o aviso de execução hipotecária, o rosto endurecido. Aqui diz que eles estão meses atrasados. Aviso final, isso não pode estar certo. Minha mãe sussurrou, está datado de 27 de outubro. A Natalie ganha 38 mil, eu disse. O Connor ganha 55. Juntos, o que entra líquido talvez seja 70. Vocês gastariam metade da renda só para manter a casa. Não sobraria nada para um casamento, economias, emergências. A boca da Holly ficou aberta. Eles iam enganar ela. Eles iam prender ela. Eu corrigi. O rosto do Connor estava vermelho. Você me disse que a casa estava em situação boa. Você disse que a gente estaria construindo patrimônio, não cavando para sair de uma execução hipotecária. Nós achamos que conseguiríamos colocar em dia, meu pai disse, fraco. Com base em que, eu perguntei. O que mudou? O que fez você de repente achar que podia lidar com uma dívida que vocês estão deixando atrasar há meses? Silêncio. Connor já estava pegando o casaco. Eu tô fora. Eu tô acabado com isso. Connor, espera. Natalie correu atrás dele até a porta, os saltos dela batendo no piso de madeira. Amor, por favor, a gente consegue resolver isso, a gente consegue. A porta da frente bateu. Os pais dele saíram atrás dele. Vozes alteradas na entrada da garagem. Ela voltou 30 segundos depois, rímel escorrendo, batom borrado. Você fez isso. Você estragou tudo. Eu não estraguei nada, eu disse. Eu li em voz alta. Eles precisavam de ajuda. Você devia ter ajudado eles. Eu tentei. Eles recusaram. Os pais do Connor voltaram para dentro. O rosto da mãe dele estava duro. Ele não vai falar com a gente. Disse que precisa de espaço. Ela virou para minha mãe e meu pai. Vocês iam fazer isso com o nosso filho. Nós achamos que eles iam dar um jeito, minha mãe disse, fraca. Dar um jeito em execução hipotecária? Em dívida conjugal. Minha avó falou pela primeira vez. A voz dela cortou o caos. O que você quer dizer com eles recusaram? Todo mundo parou e olhou para mim. Eu tirei o celular e abri o registro de chamadas. 19 de setembro, meu pai me ligou, eu disse. Disse que minha mãe tinha feito cirurgia, 22 mil em contas médicas. Pediu para eu transferir o dinheiro. Eu mostrei a tela para as pessoas mais perto. Data, hora, duração da ligação. Eu disse sim imediatamente. Disse que eu ligaria para o hospital e faria um plano de pagamento. Ele disse não, queria dinheiro. Foi aí que eu soube que tinha algo errado. Eu olhei para minha mãe. Então eu liguei para os hospitais. Perguntei se havia algum saldo pendente no nome dos meus pais que combinasse com o que meu pai alegou. Ninguém tinha contas assim. Nada recente que batesse. O rosto da minha mãe desmoronou. Foi aí que eu puxei os registros da propriedade. Encontrei as hipotecas, encontrei os pagamentos perdidos, encontrei o cronograma da execução hipotecária. Você devia ter dado dinheiro para ele mesmo assim, Natalie disse. Para gastar em quê? Eu perguntei. Mais manutenção do barco. A cabeça do tio Rick virou num estalo. Barco. Eu tirei outro documento, registro do barco da Marina. Cabin Cruiser de 38 pés, março de 2021, 79 mil. A sala explodiu. O tio Rick de pé, a tia Diane gritando. Holly balançando a cabeça. Você comprou um barco, a voz do tio Rick podia arrancar tinta. A gente achou que conseguiria pagar, meu pai sussurrou. Minha avó se levantou. A cadeira arrastou. Todo mundo ficou quieto. Há quanto tempo vocês estão escondendo isso? 2 anos, meu pai finalmente disse. E em vez de pedir ajuda, vocês decidiram mentir para os próprios filhos. A gente estava desesperado, minha mãe protestou. Desesperados o suficiente para mentir em documentos de empréstimo, Holly disse. Isso é fraude. Se eles deturparam a transferência para o credor, vocês tentaram fazer isso com o Bruce primeiro, não tentaram? A tia Diane perguntou. Eu assenti. 7 de maio. Ele pediu para eu ser coassinante. Chamou de refinanciamento, só uma formalidade, ponto. Você assinou? O tio Rick perguntou. Quase. Eu disse que queria que meu advogado revisasse primeiro. Eu puxei outro documento, e-mail do meu advogado, assunto, não assine.
Se eu assinasse, eu seria legalmente responsável por 149 mil. Foi aí que eu comecei a investigar. Nathalie virou contra mim, apontando. Isso tudo é culpa sua. Eu não estou estragando nada. Eu estou lendo em voz alta. Você nunca foi o importante, ela sibilou, venenosa. Você nunca foi bom o suficiente, não aguenta isso. Eu finalmente venci. A sala ficou em silêncio. Aquela foi a frase. Aquela da qual você não volta. Minhas mãos se fecharam em punhos debaixo da mesa. Aguenta. Só aguenta. A boca da Holly caiu aberta. A tia Diane parecia horrorizada. Eu só olhei para ela e não reagi. Anotado, eu disse baixinho. A discussão recomeçou, mais alta. Celulares para fora, tirando fotos. Eu me levantei. Nathalie olhou para mim, o rosto uma bagunça. Há quanto tempo você sabe? Desde setembro. Por que você não me contou? Eu tentei 3 vezes. Você estava sempre com eles. Eles fizeram questão de eu não conseguir ficar com você a sós. Você podia ter tentado mais. Eu estou tentando agora. Ela riu. Quebrando o vidro ao me humilhar? Ao impedir que você assinasse e destruísse a sua vida. Eu peguei meu casaco. De nada. Vovó se levantou. A cadeira dela arrastou. Todo mundo ficou quieto de novo. David, me dá as chaves do barco. Meu pai piscou. O quê? As chaves do barco, agora. Você não vai pagar taxa de ancoragem por mais um mês enquanto meus netos quase são presos em dívida. Eu quero as chaves agora, ou eu mesma ligo para a Marina e mando apreender. Meu pai remexeu no bolso atrapalhado, puxou um chaveiro e entregou para ela. Ela guardou no bolso, então tirou o celular e começou a discar. Para quem você está ligando? Minha mãe perguntou, com a voz pequena. Meu advogado. Vamos mudar meu testamento hoje à noite. Tudo vai ser dividido igualmente entre Bruce e Nathalie. Vocês não recebem nada até provarem que podem ser confiáveis. Ela colocou o celular no ouvido e foi para o outro cômodo. O tio Rick falou, esse barco vai ser colocado à venda amanhã. Eu conheço um cara que faz vendas náuticas. Vamos conseguir o que der por ele. Você não pode, meu pai começou. Olha eu podendo. Eu caminhei até a porta. A tia Diane me parou e colocou a mão no meu braço. A maioria de nós viu. Como eles te trataram diferente da Nathalie. A gente não disse nada. Me desculpa por isso. Eu assenti. Não sabia o que fazer com aquela informação. Você fez a coisa certa, ela disse baixinho. Não parece. Nunca parece. Eu saí e não olhei para trás. Meu celular acendeu antes de eu chegar na caminhonete. Mensagem da Holly. A tia Diane chamou a polícia. Acha que pode ter abuso de idoso ou fraude. Isso vai ficar maior. Eu fiquei sentado ali por 10 minutos só respirando, olhando para casa através do para-brisa. Depois liguei o motor e voltei dirigindo para Chicago. 2 semanas. Depois do dia de ação de graças, eu recebi uma ligação da detetive Campbell, do condado de DuPage. A gente se encontrou numa cafeteria. Ela tinha pouco mais de 40 anos, profissional, anotava em um caderno de verdade. Obrigada por vir. Sem problema. Você não está encrencado. Estamos investigando seus pais. Pode haver questões de deturpação em empréstimos. Eu contei tudo para ela, a ligação de setembro, a linha do tempo, os documentos. Ela anotou, folheou as páginas, as sobrancelhas subindo. Seus pais alegam que você cuidava das finanças deles, que você os aconselhou sobre a transferência da propriedade. Eu tirei o celular e mostrei as mensagens. Aqui é onde ele pediu dinheiro. Eu ofereci pagar o hospital. Ele recusou. Só isso. Eu nunca mexi nas contas deles. Ela fotografou a tela. Então eles estão tentando transferir a responsabilidade, aparentemente. Você tem evidência de que não estava envolvido. 3 anos de contato zero com o banco deles. Sem contas conjuntas, sem procuração. Além da documentação do meu advogado, de quando eles tentaram me fazer coassinar em maio. Ela voltou nas anotações. Sua irmã mencionou que eles pressionaram muito por um casamento na primavera. Março, especificamente. Eles marcaram a data antes do Connor pedir ela em casamento. Sua mãe escolheu o local em março. Teria sido 4 meses depois da transferência da propriedade, bem quando os pagamentos venceriam. Se sua irmã e o noivo estivessem casados e morando lá, eles esperariam que a renda dele cobrisse, sem contar para ele desde o começo no que ele estava realmente entrando. Esse é o ângulo de fraude que estamos investigando, deturpação tanto para os tomadores do empréstimo quanto, potencialmente, para o credor, se eles falsificaram ocupação ou intenção. O que você precisa de mim? Testemunho verdadeiro.
Se isso for para o tribunal, o que provavelmente não vai acontecer. A maioria desses casos termina em acordo. Eu vou dizer a verdade. É tudo o que eu tenho feito. Ela fechou o caderno. Você salvou sua irmã de anos de desastre financeiro. A maioria das pessoas não tem alguém disposto a explodir o dia de ação de graças para protegê-las. Eu só li a papelada. Ela sorriu com isso. Eu vou entrar em contato. Meu pai apareceu no meu trabalho 3 dias depois. Reis me chamou. Seu pai diz que tem uma emergência familiar. Meu pai estava lá, parecendo pequeno. A gente precisa conversar, meu pai disse. Reis estava lendo o ambiente. Tira o dia se você precisar. Eu tô bem. Isso vai ser rápido. A gente saiu. Vento frio. Você precisa consertar isso. A detetive está pegando documentos. Eles estão falando em fraude. Isso não é meu problema. A gente é família. Você não faz isso com a família. Vocês tentaram prender a sua filha numa dívida que ela não podia lidar. Como você chama isso? A gente estava desesperado. Então vocês deviam ter pedido ajuda com honestidade. Ele agarrou meu braço. Você podia fazer isso sumir. Dizer para eles que foi um mal-entendido. Eu olhei para a mão dele no meu braço, olhei de volta para o rosto dele. Solta. Ele soltou. Eu não vou mentir por você. O que acontecer agora é o que vocês merecem. Ela está desmoronando. Sua irmã. Não come, não dorme. Medicamento. Por que ela quase assinou e destruiu a vida dela, ou porque o Connor foi embora? Os dois. Então ela devia me agradecer. Bruce, por favor, para de contatar meu trabalho. Para de aparecer aqui. Manda mensagem se você precisar de alguma coisa. Eu decido se respondo. Eu voltei para dentro. Reis estava esperando. Você tá bem? Sim. Coisa de família. Ele assentiu. Você lidou bem com isso. Em meados de dezembro, a execução hipotecária avançou. Nathalie mandou mensagem, eu comecei terapia. Ela diz que eu fui condicionada a aceitar manipulação. Que eu confundi favoritismo com amor. Melhor descobrir agora do que nunca. Podemos conversar quando você estiver pronto. No Natal, eu não fui para casa. Holly mandou uma foto do jantar pequeno da vovó, legenda, nova tradição. Você está convidado no ano que vem. Vovó ligou naquela noite. Nathalie está ficando comigo. A terapia está ajudando. Seus pais entraram com falência. Diz pra ela que eu estou aqui quando ela estiver pronta. Em janeiro, meu pai mandou mensagens raivosas. Eu mandei uma de volta, pare de contatar meu local de trabalho. Qualquer contato futuro será documentado como assédio. Então eu bloqueei o número dele. Reis me disse que eu estava na lista para promoção em março. A vida seguiu. No dia 14 de fevereiro, Nathalie mandou mensagem, a gente pode se encontrar para um café. A gente se encontrou em Naperville. Ela já estava lá, parecia melhor, mais saudável. Oi, ela disse. Oi. Silêncio constrangedor. Eu sinto muito pelo dia de ação de graças. Pelo que eu disse. Por acreditar neles em vez de você. Você não sabia. Eu devia ter questionado. Eu queria fantasia demais. E como você está agora? Melhor. Morando com a vovó. Descobrindo quem eu sou fora de ser a favorita do papai. Ela riu. No fim, ser a favorita significa ser a mais útil. Eu comecei a ver alguém. Liam. Ele é paramédico. Eu contei tudo pra ele. Ele não correu. Isso é bom. Eu sinto falta de ter um irmão. Eu ainda sou seu irmão. Ela começou a chorar. Eu não mereço isso. Provavelmente não, mas você vai receber mesmo assim. Nós conversamos por 1 hora sobre o favoritismo, os padrões, eu sendo esperado para lidar com tudo enquanto ela era protegida. Eles têm pagado a prestação do meu carro há 1 ano. Eu não sabia disso especificamente, mas fazia sentido. Eu achei que tinha merecido. Acontece que eu só era mais fácil de controlar. Eles não conseguiam te controlar. Por isso foram atrás de você. Você odeia eles? Não. Mas eu não confio neles. E eu não devo a eles a minha destruição. A vovó está mudando o testamento, dividindo tudo igualmente entre nós. O pai não recebe nada até provar que pode ser confiável. Bom. A gente saiu e ficou parado no estacionamento, com o vento frio de fevereiro. Posso te abraçar? Sim. Ela me abraçou forte. Obrigada por me salvar, mesmo eu te odiando por isso. De nada. A gente consegue fazer isso de novo? Sim. Me liga quando quiser. Março trouxe a promoção. Reis me chamou.
Inspetor sênior. Aumento de 15%. Você mereceu. Obrigado. Você mudou este ano. Mais focado. Seja lá o que você esteja enfrentando, dá pra ver. A primavera chegou. Eu estava trabalhando num projeto em Oak Park quando minha mãe ligou. Bruce, a voz dela era pequena. A gente precisa conversar sobre, seu pai e eu estamos em aconselhamento. A gente quer pedir desculpas. Pedir desculpas de verdade. Ok. A gente pode te ver cara a cara. Por quê? Porque a gente te deve isso. Porque a gente estava errado. Eu pensei. Eu vou pensar. Por favor. Seu pai é diferente agora. Eu vou pensar. Eu desliguei. Naquela noite, eu liguei para a vovó. A mãe quer se encontrar. Diz que eles estão em aconselhamento. Estão. Eu tenho pago por isso. Condição para eu ajudar eles. Você acha que eles mudaram? Longa pausa. Eu acho que eles estão com medo. Não é a mesma coisa que ter mudado. Eu devo me encontrar com eles? Decisão sua. Mas se você for, faça eles merecerem. Obrigado, vó. Eu não me encontrei com eles. Não respondi às mensagens da minha mãe. Mantive o limite. 18 de maio. 6 meses depois do dia de ação de graças, mensagem da Nathalie, jantar de família na casa da vovó neste fim de semana. Ela quer todo mundo lá, incluindo você. Incluindo. Eles. Diz que é hora. Não estou interessado, Nathalie. Eu sei, mas a vovó pediu. E ela tem 84. Por ela. Eu vou pensar. 2 dias depois, eu vou, mas eu vou embora se descambar. Justo, Nathalie respondeu. Sábado à tarde, casa da vovó. Eu fui o último a chegar. Estacionei, fiquei sentado ali, me perguntando se isso valia a pena. Aí eu saí do carro. Vovó abriu a porta. Você veio. Você pediu. Obrigada. Ela me abraçou. Mantenha a mente aberta, mas não aceite lixo nenhum. Eu entrei. A sala estava montada como uma meditação. A cadeira da vovó na cabeceira. Nathalie sentada com Liam. Holly ao lado do namorado. Tio Rick e tia Diane no outro sofá. E minha mãe e meu pai no sofá de 2 lugares, parecendo menores, mais velhos. Meu pai tinha emagrecido. Eles olharam quando eu entrei. Meu pai começou a se levantar. Senta, vovó disse, sem gritar, apenas firme. Ele sentou. Eu peguei a cadeira mais longe deles, ao lado da Nathalie. Vovó se sentou. Estamos aqui porque esta família está quebrada. Coisas quebradas ou são consertadas ou são jogadas fora. Eu estou velha demais para jogar minha família fora. Então nós vamos consertar. Ninguém falou. David, Michelle. Vocês têm coisas para dizer. Digam. Meu pai pigarreou, a voz tremendo. Bruce, nós te devemos um pedido de desculpas. Um de verdade. Eu esperei. Nós tentamos te usar quando você não deixou. Nós tentamos usar sua irmã. Nós colocamos nossos problemas sobre nossos filhos. Isso foi errado. Minha mãe estava chorando. A gente estava se afogando. A dívida, a casa, o barco. Em vez de pedir ajuda, a gente tentou manipular vocês dois. A gente está em aconselhamento há 5 meses, meu pai disse. Trabalhando porque, a pressão, a vergonha, o medo de admitir fracasso. Nós entramos com falência, capítulo 7. Tudo se foi. A gente está recomeçando do zero. E foi isso que a gente mereceu. Minha mãe acrescentou, você não fez isso com a gente. A gente fez com a gente mesmo. Silêncio. Vovó olhou para mim. Você tem algo a dizer? Eu respirei. Vocês não só tentaram me usar. Vocês tentaram me destruir. E quando eu não deixei, vocês foram para Nathalie. Vocês teriam deixado ela afundar para evitar consequências. Meu pai estava chorando agora. Você ligou para o meu trabalho, apareceu no meu trabalho, tentou me pintar como instável, me fez de vilão por dizer a verdade. Eu sei, meu pai sussurrou. Então não. Eu não aceito o pedido de desculpas de vocês. Ainda não. O rosto da minha mãe desmoronou. O que a gente tem que fazer? Provar com ações. Reparar. Construir algo real. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Eu não devo um prazo para vocês. Nathalie falou, eles têm tentado terapia. Sendo honestos sobre o favoritismo, sobre me usar e tratar você como descartável. Isso não apaga o que eles fizeram. Não, eu disse. Mas é um começo. Eu olhei para meus pais, de verdade.
Eles estavam quebrados, não encenando. Só quebrados. Vocês quiseram a imagem mais do que os filhos. Agora vocês não têm nenhum dos dois. Então o que vocês vão fazer? Minha mãe enxugou os olhos. O que for preciso. Pelo tempo que for. A gente só quer nossos filhos de volta. Vocês não podem ter a gente de volta do jeito que era. Isso morreu. Mas talvez vocês possam ter algo novo. Vovó falou, eu mudei meu testamento. Tudo será dividido igualmente entre Bruce e Natalie. Nada vai para o David até ele provar que pode ser confiável. Meu pai não discutiu, só assentiu. E se o Bruce disser que vai embora, ninguém segue ele, ninguém discute, e ninguém tenta fazer ele se sentir culpado. Quem violar isso responde para mim. Entendido, meu pai disse baixinho. Eu me levantei. Eu vou embora agora. Isso já foi suficiente. Natalie também se levantou. Posso te acompanhar até a porta? Sim. Ah. Gente foi até a porta e saiu. O ar da noite estava morno. Obrigada por vir, ela disse. Pela vovó, não por eles. Eu sei. Mas mesmo assim importou. Você tá bem chegando lá. O Liam tem sido bom pra mim. A terapia está ajudando. Eu estou descobrindo quem eu sou quando não estou performando. Bom. A gente tá bem. A gente tá chegando lá. Ela me abraçou. Eu te amo. Mesmo quando eu te odiei, eu te amei. Eu também te amo. Eu caminhei até a caminhonete, entrei, fiquei sentado ali por 1 minuto. Meu celular vibrou, mensagem do meu pai. Obrigado por ouvir. Eu sei que eu não mereço. Eu vou passar o resto da minha vida reconquistando sua confiança, se isso sequer for possível. Eu li. Não respondi. Coloquei o celular de lado. Liguei o motor e fui para casa. 6 meses atrás, eu explodi minha família para salvar minha irmã. Hoje eu sentei numa sala com os destroços. A verdade não consertou tudo, mas limpou o terreno. Eu estacionei na minha vaga, subi para o meu apartamento, um pequeno de 1 quarto, nada chique, mas era meu. Lá dentro, eu servi uma bebida e sentei no sofá. Meu celular vibrou. Natalie, o Liam quer te conhecer oficialmente. Jantar algum dia? Sim. Você escolhe o dia. Na próxima sexta. Aquele restaurante tailandês em Lincoln Park serve para mim. Eu larguei o celular. Amanhã eu tinha uma inspeção de obra em Evanston. Depois disso, jantar com Natalie e Liam. 18 meses depois, eu estava na casa da vovó no aniversário de 86 anos dela. Reunião pequena, Natalie e Liam, Holly e o namorado, tio Rick, tia Diane. Natalie estava diferente agora, mais afiada, mais centrada. Ela se mudou da casa da vovó em junho, pegou o próprio apartamento em Downers Grove, cuidava das próprias contas, da própria vida. Você está bem, eu disse a ela. Eu me sinto bem. Liam e eu estamos falando em ficar noivos. Planejamento de verdade desta vez, não a linha do tempo de outra pessoa. Isso é bom. O pai entrou em contato semana passada. Perguntou se a gente podia se encontrar. E o que você disse? Talvez um dia, quando eu estiver pronta. Ela olhou para mim. E você? O mesmo. A gente não estava consertado, mas não estava quebrado do mesmo jeito. Minha mãe e meu pai estavam alugando uma casa em Plainfield. Meu pai trabalhava numa loja de ferragens. Minha mãe fazia contabilidade para uma igreja. Eles estavam reconstruindo devagar, sem o barco, sem as mentiras. Vovó chamou a gente para a mesa. Hora do bolo. Enquanto a gente cantava, meu celular vibrou, número desconhecido. Eu ignorei. Depois do bolo, eu chequei a caixa postal. Era meu pai. Bruce, só queria dizer, aniversário da sua avó. Eu sei que não fomos convidados, isso é justo. Eu só queria que você soubesse que a gente está pensando em vocês dois, na família. A gente está trabalhando nisso. É só isso. Espero que você esteja bem. Eu salvei. Não apaguei. Não respondi. Talvez um dia. Hoje não. Eu guardei o celular no bolso e voltei para dentro. Natalie estava rindo de algo que Liam disse. Vovó estava cortando a segunda fatia para quem quisesse. Isso aqui, bem aqui, já era o suficiente. Eu peguei mais uma fatia de bolo e me sentei. Pra frente, não pra trás. Só pra frente. Se você gostou deste vídeo, por favor aperta o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meu sobrinho apareceu na minha porta às 4 da manhã, tremendo de frio em pijamas. Os pais deles os trancaram para fora de novo. Eu fiz uma ligação que mudou tudo. Ei, Reddit.
Então, minha irmã e o marido dela trancaram os filhos do lado de fora, em tempo congelante, 3 vezes, e na terceira vez aqueles meninos apareceram na minha porta às 4 da manhã, descalços, de pijama, com os lábios ficando azuis. Eu fiz uma ligação naquela noite e agora eu tenho a guarda total, e minha irmã está perdendo a cabeça por causa disso. Apertem os cintos, porque essa vai ser das boas. Então, eu, 32 anos, homem, sou eletricista sindicalizado. Bom salário, trabalho estável. Tenho minha casa quitada, tenho uma vida decente. Nada extravagante, mas é minha e eu a construí do zero. Minha irmã mais velha, Megan, 35 anos, se casou com esse cara, Kyle, 34 anos, há cerca de 9 anos. Eles têm 2 meninos, Ethan, 8 anos, e Mason, 6 anos. E, nos últimos anos, eu vi minha irmã desaparecer lentamente no que diabos o Kyle a transformou. Deixem eu explicar isso pra vocês, porque o contexto importa aqui. Megan e eu costumávamos ser muito próximos, tipo, muito mesmo. Ela é 3 anos mais velha do que eu e, quando a gente estava crescendo, ela era quem me defendia quando ninguém mais defendia. Eu ainda me lembro desse grupo de garotos no ensino fundamental que costumava me esperar depois da escola e me extorquir dinheiro do lanche. A Megan descobriu e apareceu um dia, com todo o 1,60 m dela, e disse que se eles encostassem em mim de novo, ela garantiria que a escola inteira soubesse sobre a vez em que o Danny Kowalski fez xixi nas calças no baile da 7ª série. Eles nunca mais mexeram comigo. Ela me ajudou a estudar para o SAT quando eu estava com dificuldades, ficava acordada até tarde me fazendo perguntas de vocabulário até a gente ficar delirando. Ela me emprestou dinheiro quando eu estava quebrado na faculdade, nunca pediu de volta, nunca nem mencionou. Ela dirigiu por 4 horas para me ajudar a mudar para meu primeiro apartamento, ficou o fim de semana inteiro ajudando a desempacotar, encheu minha geladeira porque sabia que eu esqueceria de comprar comida. Essa era minha irmã. Confiante, barulhenta, com atitude de não aceitar desaforo. O tipo de mulher que entrava numa sala e dominava o ambiente. Aí ela se casou com o Kyle Bennett, gerente regional de vendas de alguma empresa farmacêutica. Ganha bem no papel, dirige um Lexus, daqueles elegantes, prateados, que custam mais do que a minha primeira casa. Membro de uma dessas academias caras do centro, com bares de smoothie e personal trainers. Nunca vai de verdade, mas adora dizer para todo mundo que é membro. Você conhece o tipo, só aparência, nenhuma substância. No papel, o cara parecia um bom partido, bom emprego, carro bonito, boa aparência, daquele jeito genérico que fica bem em foto corporativa. Ele conseguia ser charmoso quando queria, o que normalmente era quando queria alguma coisa. Ele sorria, fazia piadas nos jantares de família e fazia todo mundo rir, e você pensava, cara, a Megan deu muita sorte com esse. Na realidade, o cara é uma peça rara. Eu percebi cedo. Nos primeiros jantares de família depois que eles se casaram, eu via ele fazendo esses comentários pequenos para Megan. Nada óbvio, só o suficiente para cortar, morte por 1000 cortes de papel, você vai usar isso, dito com uma risadinha como se fosse brincadeira, mas eu vi o rosto da Megan cair. Ela tinha escolhido aquele vestido com carinho. Talvez se você cozinhasse como a minha mãe, as crianças realmente comeriam, na frente de todo mundo, no dia de ação de graças, enquanto ela ainda estava segurando o peru que tinha passado o dia todo fazendo. Eu vi o rosto dela ficar vermelho enquanto Kyle só dava de ombros como se não tivesse dito nada de errado. Você pode não me envergonhar na frente das pessoas, depois que ela contou uma história engraçada sobre algo que aconteceu. No trabalho. Ela estava rindo, finalmente relaxando, e ele simplesmente cortou ela. A mesa ficou em silêncio. Ela não contou mais nenhuma história o resto da noite. Comportamento clássico de controlador, né? Coisa de manual. E ver minha irmã confiante e barulhenta encolher e virar essa casca nervosa e cheia de desculpas ao longo dos anos me dava vontade de socar uma parede. Mas toda vez que eu tentava falar sobre isso, a Megan ignorava. Ele é assim mesmo, você está exagerando, ele está sob muito estresse no trabalho. Eu devia ter insistido mais. Eu devia ter dito mais alguma coisa. Mas eu continuava dizendo a mim mesmo que não era meu lugar. Ela era uma mulher adulta, podia lidar com o próprio casamento. E toda vez que eu tentava tocar no assunto, ela me cortava tão rápido que minha cabeça girava. No Natal, eu a puxei de lado e perguntei se estava tudo bem em casa. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido que o céu era verde. Claro que está tudo bem. Por que não estaria? Aí ela voltou para a festa como se nada tivesse acontecido. Aquela foi a última vez que eu tentei ter essa conversa. Por um tempo, a questão é que eu vi minha irmã mudar ao longo do ano. A mulher que costumava me ligar todo domingo só para saber como eu estava parou de ligar. A mulher que costumava ter opinião sobre tudo começou a concordar com o que quer que o Kyle dissesse. Ela parou de usar as cores vivas que amava e começou a usar as coisas apagadas que o Kyle preferia. Ela parou de rir tão alto, parou de ocupar espaço.
Aconteceu tão gradualmente que eu quase não percebi, como ver alguém engordar. Você não vê dia a dia, mas aí olha fotos antigas e percebe o quanto mudou. E então ela teve filhos e tudo piorou. Ethan veio primeiro, depois Mason 2 anos depois. E aqui está o que eu comecei a notar: o Kyle tratava aqueles meninos do mesmo jeito que tratava a Megan. Não fisicamente, eu nunca vi ele bater neles. Mas o jeito que ele falava com eles, as expectativas, as críticas, a forma como fazia eles se sentirem pequenos pelos menores erros. O Mason derramou suco uma vez num jantar de família. Ele tinha 4 anos. Crianças derramam coisas, é o que elas fazem. A resposta do Kyle foi: você é estúpido? O que há de errado com você, para uma criança de 4 anos por causa de suco? O Ethan tirou um B num teste de ortografia na primeira série. Primeira série. O Kyle deixou ele de castigo por uma semana, disse que estava decepcionado com ele. O garoto tinha 6 anos. Eu vi aqueles meninos andando em ovos perto do pai, vi eles se encolherem quando ele levantava a voz, vi eles virarem essas crianças quietas e nervosas que nunca riem alto demais ou se movem rápido demais, porque nunca sabiam o que poderia irritá-lo. E a Megan, ela simplesmente deixava acontecer. Dava desculpas, dizia que o Kyle era rígido, mas justo. Dizia que os meninos precisavam de disciplina. Dizia que eu não entendia porque não tinha filhos próprios. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu não entendesse. Mas eu sabia o que eu estava vendo, e não era disciplina. Era controle. Era medo. Eram 2 meninos pequenos que nunca se sentiam seguros na própria casa. Então esse é o contexto. Isso é com o que eu estava lidando. E então, 3 meses atrás, tudo mudou. 23 de setembro, por volta das 11 da noite, numa terça-feira, alguém bate na minha porta. Eu não estava esperando ninguém. Era tarde. Eu imaginei que talvez fosse um vizinho que tivesse se trancado para fora ou algo assim. Eu abri a porta e lá estavam eles, Ethan e Mason, de pé na minha varanda, de pijama. Sem sapatos, sem casacos. Apenas 2 crianças assustadas no escuro. Tio Ryan, a gente pode entrar. Eu puxei eles para dentro imediatamente. O que aconteceu? Onde estão seus pais? O Ethan não conseguia olhar para mim. O garoto tinha 8 anos e já tinha aquele olhar, aquele que dá para perceber que alguém está acostumado com coisas ruins acontecendo e aprendeu a não reagir. Mamãe e papai estavam brigando bem alto, os vizinhos chamaram a polícia. A gente ficou com medo e se escondeu na casinha de brincar lá atrás. Quando tentamos entrar depois que tudo ficou quieto, a porta estava trancada. Trancada. Os pais deles estavam brigando tão alto que os vizinhos chamaram a polícia, e depois, em vez de irem ver como os filhos estavam, trancaram as portas e foram dormir. Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. Quanto tempo vocês ficaram lá fora? O Ethan deu de ombros. Talvez 1 hora. A gente ficou batendo, mas ninguém respondeu. 1 hora, em setembro, à noite, de pijama. Eu deixei eles dormirem lá em casa, fiz panquecas de manhã, daquelas boas, com gotas de chocolate, porque aquelas crianças mereciam algo legal. Liguei para Megan por volta das 9 da manhã. Meu Deus, Ryan, eu sinto muito. A voz dela estava grossa, como se ela tivesse chorado a noite inteira. A gente não ouviu eles. A gente estava exausto e acabou dormindo. Eles ficaram trancados do lado de fora, Megan. Eles andaram 6 quarteirões até a minha casa, no meio da noite. Foi um acidente. Eles não deveriam ter saído lá fora em primeiro lugar. Eu literalmente tive que afastar o telefone do ouvido por um segundo, porque eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Eles estavam com medo. Você e o Kyle estavam gritando um com o outro, alto bastante para os vizinhos chamarem a polícia. O que eles deveriam fazer? Silêncio, e então ela falou baixinho: a gente está passando por algumas coisas. Casamento é difícil. Isso não é sobre o seu casamento, Megan. Isso é sobre seus filhos estarem seguros. Eles estão bem, Ryan. Para de ser dramático. Eu vou buscar eles. E eu deixei, como um idiota. Eu vi ela colocar aqueles meninos na minivan e ir embora, e eu disse a mim mesmo que tinha sido uma coisa única, um erro, que não aconteceria de novo, que ela tinha aprendido a lição. Eu queria acreditar nisso tanto. Eu queria acreditar que a minha irmã, a mesma mulher que uma vez dirigiu por 4 horas numa tempestade de neve para me ajudar a mudar, nunca decepcionaria os filhos daquele jeito de novo. Que aquilo era o fundo do poço e que ela ia se recuperar. Mas aqui está o que eu aprendi sobre fundo do poço: algumas pessoas não se recuperam, elas só continuam cavando. 2 semanas depois, 8 de outubro, aconteceu de novo. Dessa vez eles apareceram por volta das 9h30 da noite. Um pouco mais cedo, um pouco mais quente lá fora, mas a mesma coisa, pijamas, sem sapatos, apavorados. O que aconteceu dessa vez? Mamãe e papai estavam brigando por dinheiro, o Ethan disse,
e ele já estava começando a soar cansado. Não cansado fisicamente, cansado de alma, como se ele já estivesse acostumado com isso. A gente foi para fora porque estava muito alto. A porta trancou. Trancou como se fosse um acidente, como se portas simplesmente se trancassem sozinhas. Na manhã seguinte, quando eu liguei, o Kyle atendeu. A Megan ainda estava dormindo. A voz dele estava fria, reta, completamente indiferente, como se eu estivesse ligando por causa de uma multa de estacionamento. Eles precisam aprender a não sair andando por aí, ele disse. Talvez na próxima vez eles pensem 2 vezes antes de sair de casa sem permissão. Eu quase explodi ali mesmo. Eles têm 6 e 8 anos, Kyle. Eles não estavam saindo andando por aí. Eles estavam com medo. E você não pode trancar eles do lado de fora como punição. Eu sou o pai deles. Eu vou disciplinar eles do jeito que eu achar melhor. Isso não é disciplina, isso é negligência. Eles poderiam ter se machucado, sido atropelados, pegos por algum estranho. Você entende o quão sério isso é? Não me diga como criar meus filhos. Ele desligou na minha cara. E é aqui que eu errei. É aqui que eu deveria ter feito a ligação. Mas eu não fiz. Eu disse a mim mesmo que a Megan ia acordar, que ela ia ver o que estava acontecendo, que algum instinto materno ia entrar em ação e ela ia proteger aqueles meninos do jeito que costumava me proteger. Eu dei a ela mais uma chance, e ela desperdiçou. 17 de novembro, 4:03 da manhã. 36 graus lá fora, e alguém está batendo na minha porta. Não alto, não desesperado. Só esse toque persistente, toque, 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 pausa, toque, toque, toque. Aquele tipo de batida que soa quase educada, como se quem estivesse do lado de fora tivesse medo de fazer muito barulho, como se já tivesse aprendido que ser barulhento te coloque em encrenca. Eu tropecei para fora da cama, olhei pelo olho mágico, e meu coração parou no peito. Ethan e Mason, parados ali, só de pijama. Sem casacos, sem sapatos. O vapor da respiração saindo em pequenas nuvens brancas. Tremendo tanto que eu conseguia ver através da porta. Eu puxei aquela porta tão rápido que quase arranquei ela das dobradiças. Tio Ryan, a voz do Ethan estava tremendo muito. Os lábios dele estavam azuis. Não roxos, não pálidos. Azuis de verdade, como se ele tivesse comido um picolé de neve, só que não tinha picolé de neve, só frio. Muito frio. Mamãe e papai trancaram a gente pra fora de novo. De novo. Aquela única palavra me acertou como um taco de beisebol no externo, porque ele disse de um jeito tão direto, tão normal, como se ser trancado do lado de fora em tempo congelante fosse só uma coisa que acontece às vezes, como se fosse normal. Entrem. Os dois. Agora. Eles entraram arrastando os pés, tremendo tanto que os dentes batiam. O pijama do Mason, do Homem-Aranha, estava encharcado de orvalho da grama. Os pezinhos dele estavam descalços e sujos, deixando marcas molhadas no meu piso de madeira. O Ethan não estava muito melhor. A calça do pijama dele era curta demais, batendo acima dos tornozelos, e os pés dele estavam cobertos de lama por ter caminhado, Deus sabe por quantos quintais, para chegar até aqui. Eu peguei todas as cobertas que eu tinha, do sofá, do armário, até arranquei o edredom da minha própria cama, e enrolei eles como pequenos burritos. Aumentei o aquecimento para 78, depois me ajoelhei na frente deles e tentei manter a voz firme, mesmo com tudo dentro de mim gritando. Quanto tempo vocês ficaram lá fora? O Ethan olhou para o irmão, depois olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos, não de chorar, de frio. Talvez 1 hora. A gente tentou bater. Eles não responderam. A gente ficou um tempo na varanda, mas estava muito frio. O Mason começou a chorar e eu não sabia o que fazer, então eu disse que a gente devia vir para cá. 1 hora. Essas crianças tinham ficado do lado de fora por 1 hora, com 36 graus, usando apenas pijamas finos de algodão. Sem casacos, sem sapatos, sem gorros ou luvas, nada. O Mason não disse nada. Ele só chorou. Lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas vermelhas e geladas. Catarro pingando do nariz. O corpo inteiro tremendo. O garoto tinha 6 anos e já tinha aprendido que chorar alto não ajuda, que ninguém vem quando você chama, que as pessoas que deveriam te proteger às vezes não protegem. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim ali mesmo. Eu fiz chocolate quente. Minhas mãos tremiam tanto que eu derramei água no balcão, deixei a colher cair 2 vezes, tive que segurar na borda da pia só para conseguir me firmar. Mas eu consegui. Entreguei uma caneca para cada um e vi eles envolverem as mãozinhas na caneca, vi a cor voltando devagar ao rosto deles. Então eu documentei tudo. Fotos dos pijamas molhados empilhados no chão do meu banheiro. As mãos vermelhas e rachadas. Os pés descalços do Ethan, com terra e grama grudadas nas solas por terem caminhado 6 quarteirões no escuro.
O rosto do Mason, marcado pelas lágrimas, ainda visível, mesmo quando ele finalmente começou a esquentar. Eu verifiquei os metadados de cada foto, confirmei os horários, salvei tudo numa pasta no meu laptop, com o nome Evidência. Voltei no meu celular e encontrei as fotos de setembro e outubro, com horário e data. Prova carimbada. Então eu fui para o meu quarto, fechei a porta e fiz a ligação que eu deveria ter feito 3 meses atrás. Serviços de proteção à criança. A linha de emergência. Uma mulher atendeu no terceiro toque, profissional, calma, como se já tivesse tido exatamente essa conversa 1000 vezes antes. Illinois DCF, aqui é Patrícia falando. Como posso ajudar? Meu nome é Ryan Mitchell. Eu preciso denunciar perigo para crianças. As palavras saíram mais fácil do que eu esperava, como se eu estivesse segurando aquilo por meses e finalmente estivesse escapando. Você pode descrever a situação? Meus sobrinhos, Ethan, de 8 anos, e Mason, de 6, foram trancados para fora de casa hoje à noite. Eles apareceram na minha porta às 4 da manhã de pijama, sem sapatos, sem casacos. Está 36 graus lá fora. Eles ficaram do lado de fora por cerca de 1 hora. As crianças estão seguras agora. Estão comigo, dormindo no meu sofá. Mas essa é a terceira vez em 3 meses que isso acontece. Eu conseguia ouvir ela digitando pelo telefone. A terceira vez. Sim. 23 de setembro, 8 de outubro e hoje, 17 de novembro. Eu tenho fotos, horários, tudo documentado. Mais digitação. Então vamos enviar um assistente social logo pela manhã. Você pode manter as crianças com você até chegarmos? Com certeza. Elas não vão a lugar nenhum. Senhor Mitchell, você fez a coisa certa ao nos ligar. Eu sei que não é fácil denunciar família. É, não é. Uma parte de mim sentia como se eu estivesse traindo minha própria irmã. A gente tinha sido tão próximo quando crescemos. Ela tinha me protegido, e agora eu estava chamando as autoridades contra ela. Mas então eu pensei nos lábios azuis do Ethan, nas lágrimas silenciosas do Mason, no jeito que eles olharam para mim quando eu abri aquela porta, como se eu fosse o único lugar seguro que restava no mundo. Eu não podia mais ficar calado. Às 6 da manhã, meu celular começou a explodir. Mega ligando, ligação atrás de ligação, atrás de ligação. Eu não atendi. Ela ligou 20 vezes entre 6 e 6h45. Às 6h47, ela deixou um correio de voz. Ryan, onde estão meus filhos? O Kyle acordou e eles sumiram. As camas deles estão vazias. Me liga de volta agora. Eu preciso saber se eles estão bem. Ryan, por favor. Eu apaguei. Às 7 da manhã, alguém socou minha porta. Não bateu. Socou, forte o suficiente para tremer a moldura. Aquele tipo de batida que diz, eu vou arrebentar essa porta se você não abrir. Eu olhei pelo olho mágico. Kyle, com o rosto vermelho, furioso, ainda de pijama, o peito subindo e descendo como se ele tivesse corrido o caminho inteiro até aqui. A ironia dele estar ali de roupa de dormir enquanto os filhos dele quase congelaram até a morte de roupa de dormir não passou despercebida por mim. Eu abri a porta, mas bloqueei a entrada com o meu corpo, pés firmes, braços cruzados. Onde estão meus filhos? Ele exigiu. Lá dentro, dormindo. Pegue eles. Nós vamos embora. Não. O rosto dele escureceu, perigoso. Como é que é? Eles não vão a lugar nenhum. Ainda não. Eu não disse a última parte em voz alta, mas eu estava pensando, talvez nunca. Você não pode manter meus filhos longe de mim. Você trancou eles do lado de fora no frio congelante. Kyle, eles caminharam 6 quarteirões para chegar aqui, descalços, de pijama, no meio da noite. Essa é a terceira vez que isso acontece. Isso não é da sua conta. Você fez virar da minha conta quando eles bateram na minha porta às 4 da manhã. A gente dormiu. Foi um acidente. 3 vezes não é acidente. É um padrão. O maxilar dele se contraiu. Ele deu um passo à frente, agressivo, entrando no meu espaço como provavelmente faz com a Mega. E a questão com caras como Kyle é que eles estão acostumados com as pessoas recuando. Eles impõem presença, levantam um pouco a voz, estufam o peito e a maioria das pessoas se dobra. É assim que eles funcionam, intimidação. Mas eu não sou a maioria das pessoas. Eu sou eletricista sindicalizado. Eu já trabalhei em canteiros com caras 2 vezes maiores que o Kyle, caras que comeriam ele no café da manhã. Eu já tive empreiteiro tentando me passar a perna no pagamento. Já tive encarregado entrando na minha cara por prazos e violações de código. Eu já lidei com um monte de fanfarrões que acham que ser barulhento faz eles estarem certos. Eu não me dobro. Me dê meus filhos agora. Não. Eu vou chamar a polícia. Vai em frente. Eu já chamei o CPS.
A cor sumiu do rosto dele tão rápido que eu achei que ele fosse desmaiar ali mesmo na minha varanda. A boca dele abriu, fechou, abriu de novo. Ele parecia um peixe ofegando fora d'água. Você fez o quê? Você me ouviu. Eles vão mandar um assistente social dentro de 1 hora. O Ethan e o Mason ficam comigo até eles chegarem. Ele me chamou de uma coisa que eu não vou repetir aqui. Os punhos dele estavam cerrados ao lado do corpo. Aquela veia na testa dele pulsava. Por um segundo, eu honestamente achei que ele fosse me acertar. Uma parte de mim até esperou que ele fizesse isso. Eu estava esperando uma desculpa há anos. Mas ele não fez. Caras como Kyle são covardes no fundo. Eles só brigam com quem não pode revidar. Eles só gritam com quem tem medo de gritar de volta. Quando encontram alguém que se mantém firme, eles desmoronam. Então ele só ficou ali, maxilar trabalhando, punhos cerrando e relaxando, tentando descobrir como consertar aquilo. Só que não tinha nada para consertar. As engrenagens já estavam girando. Sai da minha varanda, eu disse, antes que eu mesmo chame a polícia. Ele me encarou por mais 10 segundos, então se virou e foi embora. Não disse nada, só foi embora. Eu fechei a porta e soltei um ar que eu nem sabia que estava prendendo. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo, e sim de adrenalina, da percepção de que eu tinha acabado de mudar tudo. Os assistentes sociais chegaram às 8 da manhã. 2 deles, Patrícia Reis, na casa dos 40, calma e profissional, usando um blazer por cima de jeans, e o supervisor dela, David Webb, um homem quieto na casa dos 50, com um óculos de leitura e um bloco de notas, que anotava o tempo todo. Sr. Mitchell, nós falamos com o senhor ao telefone. Obrigado por nos receber. Podemos ver as crianças. Ethan e Mason já estavam acordados, comendo cereal na minha mesa da cozinha. Lucky Charms, o favorito do Mason. Eles olharam para cima quando os assistentes sociais entraram, pequenos, assustados, mas vivos, quentes, seguros. A voz da Patrícia foi gentil. Oi, meninos. Eu sou a Patrícia, este é o David. Nós estamos aqui para ajudar. Tudo bem se conversarmos com vocês por alguns minutos? O Ethan olhou para mim, e os olhos dele faziam uma pergunta. Isso é seguro? Eu posso confiar neles? Eu assenti. Está tudo bem. Digam a verdade. Tudo. Eles entrevistaram os meninos separadamente. Primeiro o Ethan, na minha sala, depois o Mason, na cozinha. Eu fiquei na varanda dos fundos durante as entrevistas, esperando, tentando não pensar em todas as maneiras como aquilo poderia dar errado. Quando terminaram, o David saiu. Há quanto tempo o senhor está preocupado com as crianças? 3 meses, desde a primeira vez que eles apareceram aqui. E o senhor não denunciou naquela época? Eu achei que fosse uma coisa única. Minha irmã pediu desculpas, disse que não aconteceria de novo. Eu quis acreditar nela. Mas aconteceu de novo. Mais 2 vezes. E cada vez foi pior do que a anterior. Ele anotou tudo. Eu mostrei as fotos, os horários, 23 de setembro, 8 de outubro, 17 de novembro. A progressão era condenatória, cada incidente mais tarde na noite, mais frio lá fora, mais perigoso. Então a Patrícia saiu. O rosto dela estava neutro, mas eu conseguia ver algo nos olhos dela, algo pesado. Ethan e Mason confirmam o seu relato. Eles foram trancados para fora várias vezes. Eles têm medo de voltar para casa. Ela fez uma pausa. O Mason disse que não dorme bem mais, porque tem medo de acordar do lado de fora. Meu peito apertou. Uma criança de 6 anos com medo de fechar os olhos porque acha que os pais podem trancar ele para fora no meio da noite. O que acontece agora? Nós vamos abrir uma investigação formal. Entrevistar os pais, inspecionar a casa. E, se as crianças estiverem em situação de risco, vamos pedir guarda emergencial e colocá-las com um parente, provavelmente o senhor, até o caso ser resolvido. A Meg apareceu às 9 da manhã. Ela parecia péssima, sem maquiagem, cabelo preso num coque bagunçado, olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha vindo correndo assim que o Kyle chegou em casa e contou o que tinha acontecido. Ryan, por favor. Eu preciso ver meus filhos. A Patrícia deu um passo à frente. Senhora Bennett, eu sou Patrícia Reis, do DCF. Precisamos conversar com a senhora e com o seu marido. O rosto da Megan desabou. Você chamou o CPS para mim, para sua própria irmã. Eu chamei por causa da situação. Os meninos foram trancados para fora 3 vezes no frio congelante. Isso não é sobre você, Megan. É sobre eles. A gente não quis, intenção não importa. Eles poderiam ter tido hipotermia. Poderiam ter sido atropelados, sequestrados, qualquer coisa poderia ter acontecido. Você entende o quão sério isso é? Eles estão bem. Eles estão traumatizados.
O Ethan disse para Patrícia que ele verifica as fechaduras 5 vezes antes de dormir agora. E o Mason disse que tem medo de dormir porque não sabe se vai acordar do lado de fora. Isso parece bem para você. Ela começou a chorar, lágrimas de verdade. Eu sou a mãe deles. Então haja como uma. O Kyle chegou 10 minutos depois. Viu a van do DCF na minha entrada e veio furioso, como se estivesse pronto para incendiar o bairro inteiro. Você não tem direito, ele começou, apontando para mim. O David cortou ele. Eu sou David Webb, supervisor do DCF. Precisamos falar com o senhor e com a sua esposa agora sobre por que seus filhos estavam trancados do lado de fora em 36 graus às 4 da manhã, pela terceira vez em 3 meses. Foi um acidente. 3 acidentes? A voz da Patrícia estava calma, mas afiada. Isso é um padrão, Sr. Bennett. Não um acidente. Vocês não podem levar nossos filhos. Nós podemos, e vamos, se determinarmos que eles estão em risco. Eles entrevistaram a Mega e o Kyle por mais de 1 hora. Eu fiquei dentro de casa com os meninos, fazendo almoço para eles, tentando manter as coisas normais, mas eu conseguia ouvir o suficiente pela janela para entender o quadro. Eles são meus filhos. Eu disciplino eles do jeito que eu quiser. Isso é abuso de poder do governo. Trancar crianças do lado de fora em temperaturas congelantes não é disciplina. É colocar em risco. A lei é muito clara sobre isso. Megan, por favor, a gente vai fazer melhor, vamos ter mais cuidado, a gente ama nossos filhos. Isso não é sobre ter cuidado. Isso é sobre a segurança dos seus filhos. E, agora, nós não acreditamos que eles estejam seguros na sua casa. Às 11 da manhã, a Patrícia voltou para dentro. Nós vamos recomendar guarda emergencial. As crianças vão ficar com o senhor até uma audiência no tribunal. Quando é a audiência? Dentro de 72 horas. Um juiz vai determinar os próximos passos. Eu liguei para meu advogado naquela tarde. Robert Callahan, advogado de direito de família, 18 anos de experiência. Um cara bom, direto. A gente já tinha trabalhado junto antes numa disputa contratual. Ele fez eu receber o que me deviam. Eu confiava nele. Ryan, o que está acontecendo? Eu contei tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu posso entrar com pedido de guarda emergencial, mas você sabe que isso vai ficar feio, né? Sua irmã vai lutar contra você com tudo. Deixa ela. Isso pode destruir sua relação com ela permanentemente. Coisas de família assim não se curam. As relações já estão destruídas, Robert. Ela escolheu o marido em vez dos filhos, de novo e de novo. Eu estou escolhendo as crianças. Ok. Vou deixar a papelada pronta até às 3. A audiência no tribunal foi marcada para sexta-feira, 20 de novembro. 3 dias depois. A Mega me ligou 47 vezes entre segunda e quinta. Eu contei. Eu atendi uma vez. Ryan, por favor, meus filhos, eu amo eles, você tem que acreditar nisso. Então por que você trancou eles para fora? Foi um erro. 3 erros em 3 meses. Você sabe o que o Mason disse para a assistente social? Ele disse que tem medo de dormir à noite porque não sabe se você vai deixar ele entrar de volta. Ele tem 6 anos, Megan. 6. E ele tem medo de fechar os olhos. Silêncio. Conserta sua vida. Larga o Kyle. Procura ajuda. Faz alguma coisa. Mas eu não vou deixar aquelas crianças voltarem até eu saber que elas estão seguras. Seguras de verdade. Não a sua versão de seguro, onde elas acabam na minha varanda às 4 da manhã. Você está arruinando a minha vida. Não. Você arruinou a deles. Eu só estou tentando consertar. Ela desligou. A audiência foi brutal. Megan e Kyle apareceram com o próprio advogado. Gregory Palmer. Terno impecável, relógio caro, sorriso condescendente que provavelmente funcionava muito bem com júris, mas me dava vontade de socar ele. O tipo de advogado que cobra 400 por hora e acha que isso faz ele ser mais inteligente do que todo mundo na sala. Meritíssima, disse Palmer, isso é um exagero grotesco por parte de um tio vingativo, que não tem filhos próprios. Meus clientes cometeram alguns erros pequenos, como adormecer e não ouvir as crianças batendo. Mas não há evidência de negligência intencional. Isso é simplesmente um assunto de família que foi completamente tirado de proporção. A juíza Ellen Crawford folheou o processo, olhos afiados, zero paciência para besteira. Ela estava no cargo há 30 anos. Já tinha visto de tudo. Sr. Palmer, o senhor tem ciência de que isso aconteceu 3 vezes? Meritíssima, acidentes acontecem. 3 vezes? Ela olhou para Megan e Kyle. Vocês acidentalmente trancaram seus filhos do lado de fora em tempo congelante 3 vezes separadas em 3 meses?
Kyle se mexeu na cadeira. Nós estamos trabalhando numa comunicação melhor. Comunicação. A juíza puxou o relatório da Patrícia. Seu filho disse à assistente social que tem medo de voltar para casa. Seu filho de 6 anos disse que chora à noite porque acha que vocês vão trancar ele para fora de novo. Ele verifica as portas 5 vezes antes de dormir. Isso parece um problema de comunicação para vocês? Megan começou a chorar. A juíza não se comoveu. Senhora Bennett, eu li a declaração do Sr. Mitchell. Eu li o relatório do DCF. Eu revisei as evidências fotográficas. Seus filhos caminharam 6 quarteirões no escuro, em novembro, de pijama e descalços, para escapar de uma situação onde se sentiam inseguros. Explique para mim por que eu não deveria encerrar sua custódia agora mesmo. Eu amo meus filhos, a voz da Megan quebrou. Amor não é suficiente. A voz da juíza Crawford estava gelada. Amor não mantém crianças aquecidas às 4 da manhã. Amor não as protege quando elas são trancadas do lado de fora em temperaturas congelantes. Amor não significa nada se você não consegue mantê-las seguras. Ela olhou para mim. Sr. Mitchell, o senhor está preparado para assumir a custódia dessas crianças? Sim, meritíssima. Em tempo integral? A longo prazo? O que for necessário. O que for necessário. O senhor tem recursos? Sou eletricista sindicalizado, horário estável, bom pagamento. Casa de 3 quartos quitada. Sou financeiramente estável. E eu amo aquelas crianças como se fossem minhas. Eu vou fazer o que for preciso para mantê-las seguras. Ela assentiu. E as crianças, elas querem ficar com o senhor? Sim, meritíssima. O Ethan disse para Patrícia que se sente seguro na minha casa. O Mason disse que não quer ir embora. A juíza fechou o processo. Custódia emergencial concedida a Ryan Mitchell. Senhor e senhora Bennett, vocês terão visita supervisionada, apenas 2 horas por semana. Vocês completarão aulas de parentalidade obrigatórias pelo tribunal e avaliação psicológica. Voltaremos a nos reunir em 6 meses para reavaliar. Meg arfou. 6 meses? Seja grata por eu não estar encerrando seus direitos completamente. Esta é a sua chance de provar que vocês podem ser confiáveis. A única chance. Não desperdicem. O martelo bateu. O rosto do Kyle ficou vermelho, furioso. Ele agarrou o braço da Megan e puxou ela em direção à saída. Mas antes de irem embora, Megan se virou. Você está destruindo nossa família, ela sibilou para mim. Não. Você fez isso. Eu só estou garantindo que as crianças sobrevivam a isso. Naquela noite eu fiz espaguete com almôndegas, o favorito dos meninos. A gente sentou à mesa junto e, pela primeira vez em meses, ninguém se assustou com um barulho alto, ninguém checou as fechaduras. A gente só jantou como uma família normal. Então eu disse, agora é oficial. Vocês estão presos comigo. O Ethan sorriu. Tudo bem. Você é um pai bem legal. Pai. Não tio. Pai. O Mason subiu no meu colo. A gente pode ficar para sempre? Para sempre, amigão. Os 6 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Visitação supervisionada todo sábado. 2 horas, uma assistente social presente o tempo todo, anotando, observando tudo. A Megan chorava durante a maior parte delas. O Kyle mal falava. Só ficava sentado com os braços cruzados, irradiando ressentimento. Os meninos eram educados durante as visitas, cuidadosos. Eles abraçavam a mãe, diziam que amavam ela, mas nunca pediam para voltar para casa. Nenhuma vez. Nunca. À noite as coisas eram mais difíceis. O Mason tinha pesadelos. Pesadelos ruins. Ele acordava gritando, convencido de que alguém tinha trancado ele para fora, convencido de que estava congelando. Eu ficava com ele por horas, só segurando ele dizendo que ele estava seguro, que ninguém ia trancar ele para fora, que eu estava logo ali no corredor. O Ethan tinha ansiedade. Ele checava as fechaduras de cada porta antes de dormir, depois checava de novo. Às vezes eu encontrava ele às 2 da manhã andando pela casa, testando maçanetas. Ele não conseguia dormir a menos que soubesse de verdade, que ninguém poderia trancar ele para fora. Eu não sabia como consertar isso. Eu não sou treinado para esse tipo de coisa. Eu sou só um cara que sabe fazer a fiação de uma casa e cozinhar um bom chili. Mas eu sabia como estar presente, como aparecer, como provar dia após dia que aquela casa era diferente. Eu matriculei eles numa boa escola, coloquei eles em atividades. O Ethan entrou no futebol, fez amigos, começou a sorrir de novo. O Mason entrou na arte. O garoto tinha talento de verdade. Ele desenhava essas imagens elaboradas de super-heróis salvando pessoas. Às vezes os super-heróis pareciam muito comigo. Eu não comentei.
Só pendurei cada desenho na geladeira, como se pertencesse a um museu. Sábado de manhã virou manhã de panquecas. A gente fazia junto, nós três, e os meninos discutiam sobre coberturas e faziam uma bagunça na minha cozinha e riam como se não tivessem rido em anos. Aos poucos, as coisas foram melhorando. Os pesadelos ficaram menos frequentes. A mania de checar fechaduras foi diminuindo. Eles começaram a relaxar. A confiar. Então, numa noite de março, o Mason disse uma coisa que me paralisou. Boa noite, pai. Ele já tinha virado de lado na cama, nem percebeu o que tinha dito. Eu fiquei parado na porta do quarto dele por um minuto inteiro, só. Respirando. Pai. Eu. O cara que nunca planejou ser pai de ninguém. A audiência de revisão dos 6 meses foi em maio. Mesmo tribunal, mesma juíza. Megan e Kylie tinham completado as aulas, passado na avaliação, feito tudo o que era exigido. Palmer sorriu. Meritíssima, meus clientes fizeram tudo o que foi exigido deles. Eles provaram que são pais capazes. Está na hora de reunir esta família. A juíza Crawford olhou os relatórios. A questão não é se eles mudaram. A questão é se as crianças se sentem seguras. Ela olhou para Ethan e Mason. Eles estavam sentados ao meu lado, segurando minhas mãos como se estivessem com medo de alguém arrancá-los de mim. Ethan. Mason. Onde vocês querem morar? O Ethan olhou para Megan, depois para o Kylie, depois para mim. A mão dele apertou a minha. Tio Ryan, ele disse baixinho, eu quero ficar com o tio Ryan. Megan soltou um som pequeno, quebrado. Mason. Mason agarrou minha mão com as duas. Eu quero ficar com o tio Ryan. Por que ele não tranca a gente pra fora e ele faz panquecas, e ele sempre atende quando a gente bate? A juíza Crawford fechou o processo. Custódia permanente concedida a Ryan Mitchell. Megan se levantou. Não. Eles são meus filhos. Eles eram seus filhos, mas a senhora falhou em protegê-los repetidas vezes. As crianças expressaram uma preferência clara. Eu não vou forçá-las a voltar para uma situação onde elas se sintam inseguras. O martelo desceu. Final. Os 2 anos seguintes passaram rápido. Eu transformei o quarto de hóspedes num quarto de verdade para o Mason. Beliche no começo, porque era o que ele queria. Disse que tinha visto num filme e achou legal. Depois eu terminei o porão para que cada um tivesse seu próprio espaço, seus próprios quartos, suas próprias portas com fechaduras que eles controlavam. O Ethan escolheu tinta azul para as paredes dele. Não qualquer azul. Um tom específico chamado Tempestade da Meia-Noite, que ele encontrou numa revista na loja de materiais de construção. O garoto tinha gosto específico. O Mason queria verde, com estrelas que brilham no escuro no teto. Levei 3 fins de semana para posicionar aquelas estrelas do jeito certo. Valeu cada minuto quando eu vi o rosto dele na primeira noite que ele dormiu lá. O Ethan entrou para o time de futebol de viagem. Eu levava ele para os treinos 3 vezes por semana, sentava numa cadeira dobrável na lateral do campo todo sábado, gritava até ficar rouco nos jogos. Alguns dos outros pais me olhavam estranho no começo, o cara solteiro, sem aliança, que aparecia com 2 meninos. Mas depois de algumas semanas eles pararam de olhar. Depois de alguns meses, a gente já estava tomando café junto antes dos jogos. O Ethan fez o gol da vitória na semifinal regional. O troféu ainda está na lareira. Provavelmente sempre vai estar. O Mason entrou num programa de arte para superdotados no centro comunitário. Os desenhos dele passaram de bonecos de palito para retratos de verdade em cerca de 6 meses. Ele fez um meu no Dia dos Pais. Eu emoldurei e pendurei no meu escritório. Toda vez que eu olho para ele, eu penso naquela noite em que ele apareceu na minha varanda com os lábios azuis e os pés descalços. Aquele garotinho assustado que nem conseguia chorar alto mais, porque tinha aprendido que ninguém vinha. Olha ele agora, feliz, seguro, florescendo. O Kyle tentou causar confusão uma vez, cerca de 8 meses depois da decisão de custódia. Apareceu num jogo de futebol do Ethan, começou a gritar com o árbitro, depois comigo. Disse que eu tinha roubado os filhos dele. Disse que ia me processar até eu quebrar. Disse muitas coisas, na verdade, nenhuma das quais eu vou repetir aqui. A segurança escoltou ele para fora. Ele ganhou uma ordem de restrição de brinde. Nunca mais apareceu. A última coisa que eu ouvi foi que ele tinha se mudado para outro estado por trabalho. Ainda bem. A Megan pediu divórcio 1 ano depois disso. Se mudou para um apartamento do outro lado da cidade. Conseguiu um emprego num consultório dentário. Bom para ela, eu acho. Ela me ligou cerca de 6 meses depois que o divórcio foi finalizado. Ryan, eu mudei. Eu quero mais tempo com os meninos. 2 horas a cada outro sábado, igual antes. Por favor. Eu sou a mãe deles. Você era a mãe deles.
E você trancou eles do lado de fora no frio congelante 3 vezes e deixou seu marido tratar eles como lixo. Você não ganha uma segunda chance por isso. Ela chorou. Eu não cedi. Ela desligou. A questão é que uma parte de mim ainda sente falta da minha irmã. Da Megan de verdade. A que costumava me defender, a que dirigia no meio de tempestades de neve e ficava acordada até tarde me fazendo perguntas de vocabulário. Mas essa pessoa já se foi há muito tempo. Talvez ela volte um dia. Talvez não. De qualquer forma, eu não estou prendendo a respiração. Meu trabalho agora é proteger aqueles meninos. Todo o resto vem em segundo lugar. Os meninos continuaram fazendo as visitas de sábado. Megan aparecia na hora, tentava conversar, trazia presentes. Os meninos eram educados, abraçavam ela na despedida, mas nunca pediam para ficar mais tempo. Nunca pediam para voltar. No mês passado, o Ethan fez 10 anos. Eu fiz uma festa para ele no quintal. 15 crianças do time de futebol dele. Castelo inflável, pizza suficiente para alimentar um exército. Ele apagou as velas e fez um pedido. O que você pediu? Perguntou Mason. Não posso contar, senão não se realiza. Mais tarde naquela noite, depois que todo mundo foi embora e o Mason estava dormindo, o Ethan me encontrou na cozinha limpando tudo. Ei, pai. Oi. Eu não fiz um pedido de verdade. Como assim? Eu só fingi. Por quê? Porque eu já tenho tudo o que eu quero. Ele me ajudou a terminar a louça. A gente não falou muito. Não precisava. Na manhã seguinte era sábado. Dia de panquecas. O Mason desceu de pijama, cabelo todo arrepiado. Gotas de chocolate ou mirtilos, eu perguntei. Os dois. Os dois então. O Ethan desceu alguns minutos depois, pegou o suco de laranja, serviu 3 copos, pôs à mesa. A gente já fez essa rotina 100 vezes agora, pai, disse Mason, com a boca cheia de panqueca. É, podemos ir ao aquário hoje. Eu olhei o calendário. Nada marcado. Só um sábado livre. Sim, campeão. A gente pode ir ao aquário. Mason sorriu. Ethan assentiu. E a gente terminou o café da manhã juntos, como sempre. É isso. Essa é a história toda. Minha irmã trancou os filhos dela do lado de fora no frio congelante e agora eles são meus. Eu não planejei ser pai. Nunca pensei que eu teria o que é preciso. Mas aqueles meninos precisavam de alguém e eu estava lá. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição. Isso realmente ajuda o canal e ajuda a gente a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.